Guerra e paz. Dois conceitos que reverberam através dos séculos, moldando a trajetória da humanidade em um mundo marcado por conflitos e anseios de harmonia. Essas palavras se entrelaçam, desafiando nossa compreensão e instigando reflexões profundas. E no epicentro deste embate, duas guerras ecoam diariamente nos noticiários. Rússia contra a Ucrânia e Israel contra a Hamas. Vamos conhecer um pouco mais do contexto destes conflitos. Tomei a decisão de uma operação militar. Caros camaradas, seus pais, avós e bisavós não lutaram defendendo nossa pátria para os neonazistas de hoje tomarem o poder na Ucrânia. Quem quer que tente interferir conosco, e ainda mais para criar ameaças ao nosso país, nosso povo deve saber que a resposta da Rússia será imediata e levará a consequências que você nunca experimentou em sua história. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia, um conflito complexo, com raízes históricas profundas e implicações significativas para a estabilidade regional. Para o presidente da Ucrânia, o sentimento é de traição. Em 24 de fevereiro, nós acreditamos quando um falso amigo começou uma guerra contra a Ucrânia. Esta não é uma guerra de dois exércitos. Esta é uma guerra de duas visões de mundo. A guerra é travada por bárbaros que bombardeiam o Museu Skovoroda e acreditam que os mísseis dele podem destruir nossa filosofia. Isto irrita eles. Não é familiar para eles. Isto assusta eles. Esta essência é que somos um povo livre que temos nosso próprio caminho. Hoje, nós estamos travando uma guerra neste caminho. E nós não vamos entregar a ninguém um único pedaço de nossa terra. Hoje, nós celebramos o dia da vitória contra o nazismo. E nós não entregaremos a ninguém um único pedaço de nossa história. Nós temos orgulho de nossos ancestrais que, juntos com outras nações em uma coalizão anti-Hitler, derrotaram o nazismo. E nós não vamos permitir a ninguém anexar esta vitória. Nós não vamos permitir que isto seja apropriado. De 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia lançou uma invasão em larga escala contra a Ucrânia, até os dias atuais, as duas nações sofrem com mortes, feridos e deslocamentos em massa de civis. De acordo com autoridades americanas, mais de 450 mil mortos e feridos do lado da Rússia. Por parte da Ucrânia, mais de 70 mil mortos e 120 mil feridos. E quais as perspectivas de paz? A Rússia exige o reconhecimento da anexação das regiões ucranianas da Crimeia e do Donbass. E ainda que a Ucrânia renuncie à adesão à OTAN e se torne um país não alinhado, garantindo que não se torne parte de alianças militares ocidentais e cesse o recebimento de armas. Já a Ucrânia deseja a retirada das tropas russas de seu território e que forças armadas parem de atacar e invadir o seu território. Em resumo, a busca pela paz na Ucrânia requer compromissos difíceis e negociações sensíveis. Em discurso, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, relatou que todos estão cansados dessa guerra. A melhor forma para encontrar uma solução ao conflito entre Rússia e Ucrânia é tentar trabalhar pela paz, sabe, de acordo com os documentos e a Carta da ONU. É uma coisa que a gente vem pregando já há algum tempo e eu acho que é o único caminho. Eu acho que todo mundo está pegando consciência que essa guerra já está, sabe, cansando a humanidade, já está cansando as pessoas, muito mais os refugiados ucranianos, os russos, ou seja, vítimas que a gente não vai conseguir trazer de volta. E a guerra segue sem previsão de fim, com ataques da Rússia com drones e mísseis contra instalações energéticas ucranianas. E em contra-ataque, de forma inédita, desde o início da guerra, a Ucrânia tem ingressado em território russo e atacado instalações petrolíferas, demonstrando a crescente capacidade tecnológica de Kiev, com auxílio de países do Ocidente. Outro conflito internacional que tem chamado a atenção se dá na faixa de Gaza, entre Israel e o grupo extremista Hamas. A guerra começou em outubro de 2023, quando o Hamas, o grupo que governa a faixa de Gaza, promoveu uma invasão e ataque em Israel, que deixou mais de 1.200 mortos e 253 reféns,
incluindo famílias inteiras que moravam em comunidades conhecidas como kibbutz e espectadores que estavam em uma festa eletrônica que acontecia próximo à fronteira. Após o ataque, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declarou guerra. אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Desde então, 6 meses após o início do conflito na faixa de Gaza, o contra-ataque israelense deixou mais de 33 mil mortos, dentre civis, mulheres e crianças. A faixa de Gaza tem uma população de cerca de 2,4 milhões de habitantes e a guerra desmobilizou mais de 1 milhão de pessoas e vem deixando rastros de doenças, fome e destruição, fazendo parte da devastação sofrida pelos palestinos. E as negociações de cessar-fogo entre Israel e Hamas estão paralisadas por divergências e desconfianças mútuas entre as partes. Por um lado, Israel pede a libertação do maior número de reféns já capturados na história do país, mais de 240, que estão em poder do Hamas. Já o movimento de resistência islâmica Hamas exige a liberação de mais de 100 prisioneiros, aqueles com sangue nas mãos, que mataram israelenses por conta de questões nacionalistas. Sobre a guerra na faixa de Gaza, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, disse que, abre aspas, o Brasil condena o Hamas, mas o Brasil não pode deixar de condenar o que Israel está fazendo na faixa de Gaza, fecha aspas. E não parou por aí. Disse também que o que acontece é um genocídio. E qual é o tamanho do coração solidário dessa gente que não está vendo que na faixa de Gaza não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio? De que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. Sabe o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino? Não existe nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Em resposta imediata, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, respondeu ao presidente Lula. Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida, ao Holocausto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desonrou a memória de mais de 6 milhões de judeus mortos pelos nazistas e demonizou o Estado judeu como o mais virulento antissemita faria. Ele deveria ter vergonha de si mesmo. O Tribunal Internacional de Haia está investigando Israel sob a alegação de que estaria cometendo genocídio na faixa de Gaza contra palestinos. Todavia, há uma resistência porque o Hamas não é um Estado, mas um grupo extremista radical terrorista, o que impediria o julgamento pelo tribunal. Acumulam-se provas de que tanto o Hamas como Israel podem ter cometido crimes de guerra. Ofensiva direta lançada pelo Irã com drones e mísseis contra Israel foi contida pelo sistema de defesa israelense, Domo de Ferro. Comunidade internacional interpreta o ataque como mudança na situação do Oriente Médio, podendo levar a uma escalada nos conflitos na região. Rússia contra Ucrânia, Israel contra Hamas. Guerras que destroem infraestruturas, impactam negativamente a economia e comunidades. Traumas profundos em indivíduos e sociedades. Há a possibilidade de um fim? Diálogo, diplomacia, resolução de conflitos sem recorrer à violência. E o que deixar como legado para futuras gerações? A esperança de dias de paz.